a ruptura? Porque ela expressou os anseios de reinstauração dos valores democráticos que, de fato, foram concretizados na nossa Lei Maior de 88 e de uma forma, como eu disse anteriormente, bastante ampla, bastante diversificada, pelo fato da nossa Constituição consagrar um regime democrático direto, mas também de forte caráter direto. Doutor Núncio, a observação do professor Luiz Rodolfo, professor de Direito Constitucional no Mackenzie, traz aí uma oportunidade de a gente discutir se houve ruptura ou se não houve ruptura com a ordem vigente anteriormente. O senhor concorda que houve essa ruptura? Eu concordo com o ponto de vista externado pelo professor Luiz Rodolfo. No meu sentir, houve sim uma ruptura com a ordem jurídica anterior, na medida em que eu tenho aqui disciplina inovadora em relação a fundamentalmente muitas matérias. Então, eu penso sim que houve, que nós temos na Constituição de 88 uma nova ordem jurídica diferente daquela que vigorava anteriormente ou daquela que era estabelecida na Constituição de 69. A questão proposta pelo professor Luiz Rodolfo é uma questão de caráter assim teórico e que diz respeito ao poder constituinte originário ou derivado, ou, melhor dizendo, se existiria um poder constituinte derivado ou se ele seria só originário. Na negativa da existência de um poder constituinte derivado, eu diria que aqui nós temos uma emenda à Constituição de 69 e não propriamente uma nova Constituição. O meu ponto de vista é coincidente com o ponto de vista do professor Luiz Rodolfo. Nós temos aqui uma nova ordem jurídica que foi consentida por intermédio de uma emenda constitucional que permitiu a instalação dos trabalhos da Constituinte, da qual resultou a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. Portanto, eu penso que nós temos sim aqui uma nova ordem jurídica, uma série de postulados novos, institutos importantes que são inovadores, são diametralmente opostos daqueles que vigoravam anteriormente e, no meu entender, tudo isso configura a existência de uma nova ordem jurídica, diferente daquela que tínhamos anteriormente. Doutor Calandra, bem lembrou também do doutor Luiz Rodolfo, professor lá da Faculdade de Direito do Mackenzie, que a Constituinte trouxe, na mesma lei, a anistia. Queria que o senhor abordasse esse aspecto democratizante, né? Anistiou, de um lado, os famosos crimes políticos e também introduziu aí a possibilidade de se discutir uma nova Constituição. Eu acho que essa reconciliação promovida pela Constituinte, ela é fundamental, ela é um divisor de águas, não é? Eu sei que mágoas não são apagadas, mágoas, elas são permanentes. As pessoas envolvidas num conflito, muitas vezes você não consegue, e a maior parte das vezes você não consegue recompor situações. Mas nós escrevemos uma carta de reconciliação, uma carta onde a mulher tem sua dignidade resgatada e não houve violação pior do que aquela sofrida pela mulher brasileira ao longo dos anos com negação de direitos. O homem também tem certas prerrogativas resgatadas pela Constituição. Quando você redefine a família, você fala em poder parental, você fala em responsabilidade na paternidade e na maternidade, diversos instrumentos são dados à cidadania. Eu queria chamar a atenção que esta Constituição é uma Constituição verde. Essa Constituição ela tem todo um capítulo dedicado a resgatar o direito que todos nós temos a um meio ambiente preservado. Ela tem toda uma abertura de acesso à justiça, não é? Antes da Constituição, o acesso à justiça era de um modo e agora é completamente diferente. Os juizados especiais civis e criminais,
os movimentos de conciliação e mediação, tudo isso foi feito para que a cidadania fosse melhor atendida. E eu queria, de modo destacar também, e aproveitar esse ensejo, para homenagear os nossos colegas que têm atividade docente. Porque o juiz só pode ser juiz e, além de juiz, ele só pode ser professor, não é? Não é uma maneira de acrescer vencimentos, muitas vezes, como imaginam as pessoas. Isto é uma maneira de dar capilaridade ao pensamento do judiciário. O doutor Núncio, como coordenador de uma faculdade tão tradicional como é a Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, a universidade mais antiga, a faculdade completando 55 anos, ele tem sido, assim, alguém que vai, no momento em que transmite a sua orientação didática, ele mostra um pouquinho o seu lado magistrado. E a população, através das salas de aula, através das aulas que os professores ministros, magistrados, professores, ministros, com grande sacrifício, elas vão tendo maior capilaridade e entrosamento com a magistratura. E a magistratura é reabastecida por essa fonte da eterna juventude, que é a convivência acadêmica. Queria homenagear o Núncio e, através dele, todos os nossos colegas professores. Professor Núncio Teófilo, que é para nós uma referência, um homem que já esteve aí coordenando a nossa equipe de corregedoria em todo o estado, sempre presente, sempre calmo, tranquilo, mostrando a verdadeira face da magistratura, que não se cansa de estudar, de ensinar e de trabalhar. Tá certo, doutor Núncio. Queria abrir espaço para as considerações finais. Eu queria agradecer as palavras do Dr. Calandra. Muito do que ele disse aí é fruto de uma amizade antiga. Eu tive a honra de suceder com um intervalo relativamente longo o Dr. Calandra na comarca de Barueri. Aliás, na mesma vara, não é, Dr. Calandra? E eu sou testemunha do trabalho operoso do Dr. Calandra naquela comarca de Barueri como seu sucessor alguns anos depois, e as boas lembranças que ele, decorridos esses anos, ainda deixava naquela comarca e ainda deixa um exemplo para todos nós na magistratura, um grande presidente da nossa associação que tem feito muito pela magistratura e pelos magistrados. Agradecer a atenção, a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, aniversário aí de 20 anos da Constituição Federal, e desejar, sei que outros programas se sucederão, que se possa de fato voltar a atenção sobre a Constituição de 88 e construir um pensamento que possa levar ao aprimoramento dela. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença dos senhores, destacando aí essa Constituição, 20 anos, o quanto ela alterou no panorama do país, não é, doutor Calandra? É verdade. E eu queria homenagear todos os colegas que, com grande sacrifício, íamos para Brasília em condições adversas naquela época. O deslocamento era terrivelmente complicado, mas gente de todo o Brasil se esforçou para que a magistratura tivesse presente, dissesse presente nessa Constituinte. Queria também homenagear o senador Bernardo Cabral, que foi sempre nosso parceiro. As nossas tristezas, as nossas reivindicações, a gente levava a ele e fazíamos lá uma reunião com ele, com o deputado Ulisses Guimarães, e sempre acabávamos vendo prevalecer aquilo que era melhor para o país. Isso nos traz uma alegria imensa, essa recordação de tantos colegas que participaram, o ministro Paulo Galotti, hoje no STJ, ministro Cidnes Sanches, tantos outros que colaboraram, ajudaram para que o Brasil fosse mais e mais democrático. Queria convidar a você que nos vê e ouve a visitar o site da Associação Paulista de Magistrados, que este ano completa 55 anos de existência. Muito obrigado aos senhores. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.